A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso sobre acolhimento emocional de crianças no Ministério Infantil. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho como fazer o acolhimento emocional da criança no Ministério Infantil. Então, nós queremos dar para você alguns princípios básicos de como você vai fazer o procedimento do acolhimento emocional. Então, isso é muito importante, saber o que fazer diante de uma situação. Nós temos visto, o curso mexeu bastante com as pessoas, muitos líderes do Ministério Infantil já identificaram algumas situações, já nos procuraram para perguntar o que fazer, como reagir diante das situações, e é isso que nós queremos dar para você, ferramentas que vão te ajudar a fazer o acolhimento emocional de crianças. Lembrando, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante. Deixe o teu comentário no final da lição, divulgue o nosso curso, ajude-nos a levar conhecimento àqueles que estão trabalhando no Ministério Infantil. Nós vamos conversar então um pouquinho nessa aula sobre como fazer o acolhimento emocional de crianças no Ministério Infantil. Nós já aprendemos que acolher é oferecer apoio e conforto à criança no momento de crise emocional. Então você, meu irmão, você, minha irmã, percebeu que a tua criança no teu ministério infantil está passando por um momento de crise. Então, no acolhimento, você vai oferecer atenção, você vai oferecer o conforto, o apoio para essa criança que está passando por uma crise emocional. Então, o acolhimento emocional é muito mais do que apenas uma conversa, do que apenas eu identifiquei que a criança está num momento difícil e eu sei que isso está acontecendo, eu conversei com ela no final do ensaio, no final de um culto e acabou. Não, eu preciso trabalhar com essa criança, eu preciso dar o conforto, muitas vezes ela está aflita, ela está precisando de alguém que a conforte, eu preciso levar o apoio que ela precisa, muitas vezes ela está precisando de apoio, está se sentindo sozinha, esquecida, abandonada. Então, o acolhimento emocional é isso. No momento da crise, você olha para a criança, você olha para aqueles que estão passando por esse momento e diz, olha, eu estou aqui, estou pronto a te ajudar, estou junto com você, aqui a gente está junto, vamos vencer esse momento. Então, todo esse apoio. Então, acolher é oferecer, no momento da crise, o apoio, o conforto que a criança precisa. Esse acolhimento emocional, ele obedece a algumas fases. Então, como é que eu vou fazer esse acolhimento? Ele tem algumas fases que ele vai acontecer. Então, a primeira coisa é a identificação. Então, nós já falamos um pouquinho que a criança em crise emocional, ela vai mostrar alguns sinais. Quando nós estudamos sobre os tipos de crianças acolhidas, nós falamos que alguns sinais vão se manifestar, que muito desses sinais que a criança vai te mostrar é um grito de socorro. Ela não vai dizer para você, olha tio, eu estou vivendo um momento difícil, eu estou precisando de ajuda, não. Ela vai fazer um grito de socorro de uma maneira diferente. Então, o primeiro passo para o acolhimento é você estar preparado para identificar os sinais que a criança está no momento de crise emocional. Então, por isso que nós precisamos, esse assunto é tão importante, precisamos nos aprofundar, conhecer muito desse assunto, porque isso é importante. Então, toda vez que eu olho para a criança, eu vejo uma mudança de atitude, toda vez que eu percebo que a criança está isolada, às vezes ela entrando em assuntos que a gente nem perguntou. Eu recebi o testemunho de uma tia que ela estava ministrando e no meio da ministração uma criança levantou a mão, uma criança de 6 anos de idade, e ela contou que aquela criança chamou ela parou de ministrar, foi ali e a criança disse assim, tia, meus pais estão brigando muito e eu estou muito triste. E ela ficou admirada, ela disse, olha, nós não estávamos nem falando nesse assunto de família, a gente estava ministrando outra coisa, e essa criança sentiu no momento de falar isso para ela. E ela conversou um pouquinho com a criança e ela continuou a ministração, e no final da ministração, quando terminou, aquela criança se aproximou dela novamente e disse, tia, você me ouviu? Meus pais estão brigando muito e eu estou muito triste.
E ela ficou emocionada com aquilo. E aí os pais se achegaram, porque os pais ouviram a expressão da criança e disseram que eles estavam vivendo um momento difícil no casamento e não sabiam que a criança estava se sentindo afetada. Então, quando nós estamos fazendo o acolhimento, primeiro passo, identifique sinais. Então, conheça a tua criança, conheça o seu comportamento. Toda vez que você vê um comportamento, diz, olha, o João, a Maria, não é desse jeito. Se ele está se comportando diferente, alguma coisa está acontecendo. Então, o primeiro passo, você deve buscar conhecer todos esses sinais que a criança vai dar, que ela está no momento de crise emocional. Então, o primeiro passo é identificar os sinais de uma crise emocional. Segundo passo do acolhimento, a aproximação. Então, se aproximar da criança é buscar conversar, buscar dizer, olha, eu estou aqui, se você quiser conversar, estou pronto a te ouvir, a te ajudar. Então, essa aproximação é muito importante. Pastor, mas eu tenho um grupo de 50 crianças, de 40 crianças, como é que eu faço com todos esses, só eu? Então, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, eu sei que temos muitos líderes, compartilhe esse conhecimento, forme outras pessoas para te ajudar, prepare pessoas para estar pronta para fazer o acolhimento. Então, isso é muito importante. É uma das coisas mais difíceis no ministério infantil, é a falta de capacitação, a falta de conhecimento. Muitas pessoas, às vezes, eles estão no ministério infantil, mas não se preocupam em estar preparado para viver essa situação. Pastor, quando você correu atrás de conhecer, nós começamos como uma igreja de crianças. E nós estamos há 8 anos trabalhando com um grupo, muito desse grupo é frequente, e na adolescência começou a aparecer problemas emocionais. Então nós paramos, refletimos, dissemos não, nós precisamos estar preparados para ajudar as nossas crianças que agora estão sendo adolescentes a enfrentar essas situações emocionais. Então isso é muito importante, ter pessoas preparadas que compreendam, opa, tem um sinal aqui que a criança não está bem, então ele vai se aproximar, vai dizer para a criança, olha, estou pronto a te ouvir, aqui eu estou pronto a entender o que você está passando. Depois da aproximação, terceiro passo, o acolhimento em si. Então, existem técnicas de acolhimento, existe o procedimento em cada um dos casos. É um caso de abuso, é um caso de violência no lar, é um caso de bullying, é um caso que a criança tem a autoestima está baixa. Então, eu preciso entender qual é o tipo de caso e qual é o tipo de ação que eu vou fazer com essa criança para poder ajudá-la. Então, você no terceiro passo, você vai fazer o acolhimento, conforme o caso, você vai ter uma maneira de agir, uma maneira de estar junto. Então, isso é muito importante. E depois você vai trabalhar isso daí por um período. Então é importante você entender, pastor, quanto tempo vai durar o meu acolhimento, quanto tempo vai durar o meu acompanhamento com essa criança, até a situação ser resolvida, até a tua criança se sentir bem e aquele momento passar. Então isso não existe um tempo determinado, cada caso é um caso específico. Então nós precisamos entender isso. Então os passo a passo para o acolhimento são: primeiro, identificação do sinal. Segundo, aproximação. Terceiro, acolhimento, usando técnicas adequadas para isso. E o quarto, acompanhamento até que a situação seja solucionada. Então esse é o processo do acolhimento, esse é o processo que você, meu irmão, você, minha irmã, precisa estar preparado. Nunca houve dentro do Ministério Infantil tanta necessidade de pessoas preparadas para o acolhimento emocional das nossas crianças como nesses últimos dias. Nós estamos vendo crises de ansiedade, crianças vivendo situações de depressão, crianças vivendo situação de mutilação. É muito importante ter pessoas preparadas.
E para isso, nós do Centro de Treinamento Barak, há mais de 20 anos trabalhando com crianças, nós nos preocupamos em fazer um curso totalmente voltado ao aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Pastor, mas o que tem a ver aconselhamento pastoral e acolhimento emocional? O acolhimento emocional é uma das áreas do aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Então, nós elaboramos um curso mais aprofundado. Se você tem sede de conhecer mais, de se aprofundar mais no assunto, então faça a sua inscrição. Nós estamos agora com as inscrições abertas para o curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Esse curso vai te dar todas as ferramentas necessárias para você acolher a tua criança, para você trabalhar todo esse processo de crise emocional. Então é um curso que vai transformar a tua maneira de olhar para os teus alunos, vai te dar estratégias, vai te dar recursos para ajudar realmente as suas crianças. Deus te colocou na frente do Ministério Infantil para estar com essas crianças, porque Ele sabe que você pode fazer diferença. E uma das grandes diferenças no Ministério Infantil é estar capacitado para aquilo. Nós recebemos o chamado e agora nós precisamos nos capacitar. Pastor, o que eu vou aprender nesse curso que vai ser transformador na minha vida, que vai me dar recursos para ajudar as minhas crianças? Primeiro, você vai aprender um pouquinho sobre a importância de pessoas capacitadas para o aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Então, o quanto é importante ter pessoas preparadas para viver essas situações e saber o que fazer. Então, a primeira coisa. Segunda coisa que você vai aprender que vai ser importante, as necessidades emocionais das crianças. Quais são as necessidades emocionais que as nossas crianças têm? Como posso trabalhar para suprir essas necessidades emocionais ou ajudá-las nesses momentos de necessidades emocionais? Então você vai ter essa visão das necessidades emocionais da criança. Outra coisa importante, o que pode causar quando a criança está no momento de crise emocional e ela não é acolhida, ela não recebe atenção naquele momento. O que isso pode causar? Então você vai entender as coisas, as consequências da falta de acolhimento emocional nas crianças, o quanto isso pode ser prejudicial, e não só na fase da criança, mas na fase da adolescência, na fase da juventude e até na fase adulta. Muitos adultos com problemas emocionais, se tivessem sido acolhidos, se recebessem o aconselhamento pastoral no Ministério Infantil quando criança, eles não passariam por situações que estão vivendo agora. Então você vai aprender um pouquinho o que pode ocasionar a falta de acolhimento emocional no momento de crise para a criança. Outra coisa, você vai aprender a identificar todos os sinais que a criança está numa crise emocional. Então, nesse curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil, nós vamos te ajudar a conhecer os sinais e estar apto a reconhecer, olha, minha criança está num momento de crise emocional. Outra coisa importante, você vai aprender todos os procedimentos. Então, como é que eu faço num caso de abuso? Como é que eu faço num caso de agressão física? Como é que eu faço num caso de bullying? Então, você vai ter ferramentas para trabalhar com todas essas situações e isso vai ser muito importante para você. Eu digo por experiência própria, quantos casos estão acontecendo? Talvez no grupo de criança qual você está à frente, talvez as crianças estão vivendo essa situação e até agora você não conseguiu ver. Pastor, porque eu fui negligente? Não, por falta de conhecimento. Então você já está recebendo um pouco do conhecimento, então se aprofunde, busque conhecer mais. Você vai identificar todos os sinais, você vai aprender as técnicas, a duração do aconselhamento pastoral, quando buscar ajuda, então quando eu preciso buscar uma ajuda especializada. Então vai te ajudar muito esse curso que está aberta as inscrições, as vagas são limitadas, então nós temos um número de vaga limitada. Muitas pessoas dizem, pastor, mas por que não abre bastante vagas? Porque nós não conseguimos dar o atendimento que você precisa. Esse curso ele é algo que precisa ter atendimento, ter conversa, se aprofundar mesmo no assunto.
Então, as vagas limitadas é para oferecer a melhor qualidade para você. Então, nós vamos estar com um número de vagas limitado. E depois, dá para fazer o curso? Nós não sabemos. Nós vamos ver para abrir outras turmas e não sabemos quando isso vai acontecer. Então, aproveita a oportunidade agora, porque às vezes a tua criança precisa de ajuda agora. Você não tem mais tempo de ficar esperando. Então, aproveita essa oportunidade. E outra coisa importante, você vai aprender os princípios bíblicos para o aconselhamento pastoral no ministério infantil. Então, o que a Bíblia ensina, como é que eu uso a Bíblia no aconselhamento, como é que eu faço para conversar com a criança baseado nas escrituras. Então, isso é muito importante. Quanto tempo esse curso vai durar? Ele tem a duração de 30 dias, ele vai ser com apostila e videoaula também. No final, você vai receber um certificado, dizer, olha, eu estou qualificado para fazer o aconselhamento pastoral no ministério com crianças, então isso é muito importante. Então, faça a sua inscrição, não espere, a inscrição está aberta, pastor, eu quero fazer o curso, eu quero reservar minha vaga. E outra coisa importante, um preço promocional especialmente para você, para que você possa fazer esse trabalho. Ah, pastor, mas eu estou com dificuldade. Meu irmão, invista no chamado que Deus te fez. Deus te fez um chamado, invista nesse chamado. Então, isso é muito importante. Então, nós estamos com as inscrições abertas para o curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil. Um curso que vai fazer toda a diferença no teu chamado e trazer grandes benefícios para a tua criança. Então, entre em contato conosco. Essa aula é a parte 1. Então, nós estamos aprendendo a aconselhar, fazer o acolhimento de crianças no Ministério Infantil. Essa aula, parte 1. Não perca a aula, parte 2. A parte 2, nós vamos falar mais um pouquinho sobre técnicas e vamos dar a senha para que você possa receber o seu certificado. Importante, no final da aula, parte 2, você vai enviar para a gente as 4 senhas para o WhatsApp 19 981 16 8012. Então você envia as 4 senhas no final da segunda aula, com a última senha, com o teu nome completo, e no prazo de 30 dias após o final do curso nós vamos enviar o certificado. Pastor, por que até 30 dias? Porque é um número muito grande de alunos que Deus tem permitido abençoar a vida deles. Então, no prazo de até 30 dias nós vamos te enviar o certificado. Então, no final da parte 2 dessa aula, essa parte 1, na parte 2, no final, você vai ter a 4ª senha. Você vai enviar as 4 senhas para o WhatsApp 19 981 16 8012 com o teu nome completo. Em até 30 dias você vai receber o certificado desse curso. Deus te abençoe. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Reserve a tua vaga. Entre em contato conosco e diz, pastor, eu quero fazer o curso de aconselhamento pastoral no Ministério Infantil, porque eu quero fazer diferença na vida das minhas crianças e Deus vai te usar de maneira poderosa. Deus te abençoe. Amém.